Rejuvenescentes de plantão, estamos aqui começando mais uma aula na noite de hoje, aula número 107. 107, boa noite para você. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aí. Se você depois está assistindo já, depois de um tempinho dessa aula gravada, a gente vai trazer aqui uma coisa bem prática hoje. A aula de hoje vai ser bem prática, né? Hoje vai ser um bate-bola bem bacana, baseado em perguntas que recebemos no nosso Instagram e em coisas do dia a dia da prática de nutricionista. Pois é, e vai ser legal porque assim, eu vou me colocar aqui como se fosse um paciente, como se fosse você aí conversando com a nutricionista e pegando várias dicas. E por que a gente escolheu trazer esse assunto? A organização alimentar, que a gente vai tratar hoje aqui, é basicamente para você conseguir otimizar o seu tempo no dia a dia, você conseguir ter uma alimentação equilibrada, apesar da rotina. Então, o que acaba acontecendo, né? A gente sai de casa, não se prepara, às vezes o lugar onde a gente está indo trabalhar ou está indo transitar, não tem um lugar legal para poder se alimentar e a gente acaba ficando à mercê de pão de queijo, coxinha, risole, empadão, essas coisas, e a gente sabe que isso com o tempo, né, não vai ser legal para poder manter uma alimentação equilibrada e cuidar do corpo, cuidar também, né, de todos os nossos, como é que eu posso dizer, todos os nossos... Da nossa saúde de uma forma geral, né? De nossos índices no sangue, colesterol, glicose, da nossa saúde, disposição, do dormir bem, que quando a gente se alimenta bem, nós dormimos melhor, temos mais disposição, isso afeta nosso humor, isso até afeta e influencia o estado de depressão e ansiedade. Então... fica esperto aí, você que está com dificuldade de se organizar no dia a dia para alimentação, vem dicas valiosas hoje. Então já vou começar te perguntando, né? Tipo assim, ó, bate-papo com a Nutri. Isso. Aqui vai ser como se ele estivesse no meu consultório e com essa demanda, que é uma coisa que eu tô vendo aparecer demais e que às vezes a pessoa não se dá conta que a falha tá aí, na organização ou desorganização. São dúvidas minhas e da galera também que colocou ali, né, no nosso perfil. Então, primeiro, o que é a organização alimentar? Vamos começar pelo básico. Vamos começar pelo começo. A organização alimentar, o que é isso? O que é organizar a alimentação? Organizar a alimentação é você planejar e estruturar suas refeições com o objetivo de ter uma alimentação saudável durante o dia, durante a semana e otimizar seu tempo para que você produza essas refeições e tenha tempo para viver, para fazer sua atividade física, para ficar com a família, sem ficar se estressando na cozinha. Como a gente fala aqui sobre longevidade, sobre planejamento para o futuro, o ideal é que a gente consiga também ter um planejamento nessa área da alimentação que tem um impacto muito, muito, muito grande na qualidade de vida da gente hoje e daqui para frente. Então é legal a gente conseguir se organizar nessa área e isso é muito interessante mesmo. Eu tenho aprendido muito, né, com você em relação a essa área, assim, digo no dia a dia. Ele se dá muito bem, gente. Não, com certeza, ele eu aproveito. Na prática e eu também invisto no plano alimentar dele. Aí, viu? Tá vendo? Cheio de interesse. Então, olha só. Organização alimentar envolve basicamente o quê? Envolve, primeiro, você estruturar um plano alimentar. Tipo, o que você vai comer? Qual a sua necessidade? Você é homem, você é mulher, você está com o objetivo de perder peso, manter peso, ganhar massa muscular... lidar com alguma condição, alguma doença que está ali no momento. Então, o que você precisa comer? Segundo, dentro desse o que, precisa selecionar, precisa listar esses alimentos. Terceiro, o processo de compra. Quem compra alimento na tua casa? É você? É outra pessoa? O que você precisa comprar tendo a listinha na mão? Depois, o tempo para você organizar isso tudo que você comprou e fazer essas refeições, ou deixar os potinhos separados para semana, ou até pedir ajuda de alguém, se alguém tem uma ajudante ou não. E por último, a conservação adequada dos alimentos, que às vezes está tudo pronto ali. Eu já vi isso acontecer, da pessoa pensar assim, vou comprar comida para a semana inteira. E às vezes mora num apartamento pequeno e só tem uma portinha para guardar a despensa, ou tem um congelador pequeno, aí faz um monte de comida para congelar e não tem espaço. Então envolve estruturar um plano alimentar, envolve listar o que precisa comer dentro desse plano alimentar e por que período, se é para o dia, se é para uma semana. Depois comprar esses alimentos,
fazer esses alimentos, organizar em potinho e conservar de uma forma adequada, seja na geladeira ou no congelador. Pois é, eu já estou pensando logo nisso, assim, naquela geladeira cheia das marmitinhas já enfileiradas, né? Ele fica salvando o vídeo disso, porque ele acha lindo geladeira organizada. É maneiro, né? Tudo organizadinho, salva tempo. Aliás, o tempo é o que a gente mais salva, né? Quando se organiza, né? E aí, quando a gente pensa em organização, já tá clareando um pouco, né? Para quem tá vendo aí, para mim também. A organização facilita o teu dia, otimiza. Sim. Quais são os benefícios, né, dessa organização, assim, praticamente? O que eu observo? Isso já aconteceu com você, e isso já aconteceu com outras pessoas também que eu atendo. A pessoa que não consegue se organizar durante a semana, ela normalmente tem uma rotina de alimentação muito repetitiva. É verdade. Sempre vai comendo a mesma coisa e sempre vai comprando as mesmas frutas, as mesmas verduras, ou acaba gastando dinheiro na rua. Então, quando nós conseguimos nos organizar e fazer as nossas refeições, isso dá um bem-estar físico e mental na gente. Físico por quê? Porque as refeições vão ser melhores. Normalmente a organização alimentar, você se organiza para comer alimentos mais saudáveis. E tem um bem-estar emocional também, porque você não precisa ficar gastando tempo com a preocupação do que comer, do que fazer, e nem estressado porque não conseguiu fazer, porque muita gente fica estressada também. Ai, meu Deus, tem que pensar no que fazer para comer hoje e tal, e faz resto don't ter, que é o restinho de cada coisa que tem durante a semana, que não tem problema nenhum, mas às vezes fica resolvendo ali em cima da hora e acaba fazendo um alimento pronto, seja lasanha pronta, seja nugget, seja alguma coisa bem processada, que não é a opção mais saudável, ou vai acabar gastando mais dinheiro do que deveria. Você está falando, eu estou pensando, a maior enrascada que eu vejo é justamente você deixar para cima da hora. Porque, tipo assim, eu tô no trabalho, aí beleza, até posso levar meu almoço e tal. Chegou a parte da tarde, quero fazer um lanche. Cara, não trouxe nada. Aí eu vou ter que começar a caçar alguma coisa. Aí o que vai acontecer? Pô, tem ali pertinho de mim um pedaço do bolo, pão de queijo, uma coxinha, a fome vai bater. Eu não me programei para isso, né, nesse caso. E vou acabar cedendo para essas coisas. Isso que eu acho que é a grande cilada, né? De você ficar descoberto e acabar indo para coisas que não são legais. E assim, quem tem criança em casa, por exemplo, realmente precisa se organizar, porque a rotina dos pais às vezes é muito atribulada e a dos filhos tem um horário ali para tudo. Então se atrasa tudo, vira uma bola de neve. E você falou de uma coisa do seu trabalho, o Wallace, ele tem 15 minutos de intervalo. Então muitas vezes não dá tempo de ir na rua para comer alguma coisa e voltar. E nem tem muito lugar ali perto para comer, só coisa muito pronta. E aonde eu trabalho, menos ainda. Eu atendo o dia inteiro e num lugar que eu não consigo sair, não tem sacolão perto, não tem nem padaria perto. Então eu tenho que levar comida pro dia inteiro. Muitas vezes café da manhã, almoço e o lanche, aí eu deixo para jantar em casa. Mas se não se organiza, e eu vi que isso é uma demanda, eu falei, pô, se acontece comigo, com os meus colegas também acontecem. E eu atendo colegas também no meu trabalho, então eu observo que isso é uma coisa muito comum e que às vezes a pessoa não observa que não está chegando no seu objetivo, às vezes estético ou de saúde, porque não está se organizando dentro da alimentação rotineira. Legal, é o famoso deserto alimentar, né? A gente fica sem opções por perto e acaba cedendo para as opções ruins, né? Exatamente. Ou fica com fome mesmo. Fica com fome. Acabaria ficando com fome. E atender e fazer um atendimento com bom humor, bacana e tal, ia ficar complicado tendo fome, porque eu fico insuportável. É isso que eu ia perguntar agora. Tu atende legal com fome? Não, né? Não. Eu faço um esforço. Gente. Eu já conheço. Eu fico insuportável com fome. Eu já conheço. Tem que comer. E ainda bem que ela é organizada, leva tudo. E aí, olha só, a gente está falando aqui de se organizar, de fazer essas coisas, né? A organização alimentar, a gente está vendo as ciladas que acontecem quando a gente não está organizado. E quais são as consequências? Tipo assim, o que vem de vantagem para eu poder me organizar? Assim, tem consequências da organização. Acho que a principal consequência é essa tranquilidade física e emocional, porque
Se você decide se organizar, provavelmente você já procurou um profissional ou está vendo aqui o conteúdo do Bora Rejuvenescer para poder se organizar melhor para isso. E vai vir um bem-estar emocional porque você vai ver as coisas organizadas. Isso libera serotonina, libera dopamina, libera uma série de calma, né? Te deixa tranquilo, pô. Você não precisa pensar no que fazer o resto da semana, porque aquilo já foi investido tempo para aquilo. Ou no dia mesmo, né? Você não fica em apuros. Tipo assim, eu almocei, levei minha refeição, beleza, o lanche já tá ali reservado, bonitinho. Exato. Já tem um horário que eu vou comer, legal, sem precisar ficar caçando coisas por perto, né? Agora, o que a gente tem que pensar, principalmente, Wallace, são as consequências da desorganização alimentar. Porque é muito vantajoso a gente se organizar. Mas quando a gente não se organiza, às vezes você pode estar pensando assim, isso não é tão importante assim e tal, principalmente quem não faz a comida em casa. Quem normalmente pega a comida de alguém que se organiza para que aquilo aconteça. Mas quais são as consequências da desorganização alimentar? A primeira eu já falei, que é uma monotonia alimentar. Come a mesma coisa, né? Faz aquela panqueca na segunda, sobrou, tu come na terça, na quarta. Ou então a pessoa fica sem criatividade, que não está estimulando ali. Aí, por exemplo, quem tem hábito de comer bife, frango, peito de frango ou bife, só vai comer aquilo várias vezes na semana. Ou não vai se organizar para ir no sacolão, então uma variedade e tal. Com isso, acaba gastando dinheiro excessivamente, ou com delivery ou com almoço na rua. Porque a pessoa vai acabar fazendo lanches na rua ou almoçando, porque a comida, o alimento é uma necessidade básica. E com isso acontece um aumento de peso. Porque normalmente as opções que nós temos disponíveis e num valor bacana são mais baratas, são mais cheias de massa, tipo joelho, coxinha, pão de queijo, biscoitos. E é o que se vende, por exemplo, a gente anda muito de trem e de transporte público. É muito comum ver vendendo chocolate, biscoito. E na hora da fome, se a pessoa não tiver nada disponível para comer porque não se organizou, ela vai acabar comprando aquilo com mais frequência. E uma outra questão é passar muitas horas sem comer. Isso gera um mau humor, gera letargia, que é aquela lerdeza, abaixa a concentração. Então, para quem estuda, quem está em escola, eu atendo estudantes também, acaba gerando prejuízo. E a pessoa ou vai ficar muito tempo sem comer, ou vai comer besteira na hora do lanche. Vai acabar beliscando. E isso gera um estresse emocional. Porque, para quem já se deu conta que isso é um prejuízo, a pessoa não sabe muitas vezes por onde começar. Mas calma, que estamos aqui para te ajudar. Então, olha só, o que na verdade é preciso? Vamos supor, eu quero me organizar, certo? Já vi que é bom, já vi que se eu ficar desorganizado, eu posso cair nas ciladas. Sim. Né? O que é preciso para poder se organizar? Quais são os passos? Primeira coisa, algumas perguntas devem ser respondidas. Então, vou fazer algumas perguntas para você pensar. Caraca, tá? Vou ter até meu óculos aqui para poder ler. Pois é. Primeiro lugar, o que e quanto você precisa comer durante um dia ou durante uma semana? Isso é o que eu preciso ou o que eu quero? Porque... Então, você precisa saber. Precisa saber o que você precisa, qual a sua necessidade. Se você quer manter o peso, é uma quantidade de comida. Se você quer ganhar peso, é outra quantidade. Se está com colesterol alto, tem algumas alterações para fazer na alimentação. Então, a primeira coisa é o que você precisa comer. Por isso que a gente sempre fala que cada pessoa é única. Exatamente. E o atendimento tem que ser sempre individualizado. Né? Não é porque o coleguinha está fazendo uma dieta e está ficando legal que você fazendo a mesma dieta vai funcionar para você. Cada pessoa tem uma bioquímica nutricional diferente. Ou seja, o corpo da pessoa reage diferentemente aos alimentos que consome, não é isso? Bioquímica nutricional. Então, estou aprendendo. Então, a gente fica realmente... E outra coisa, né? Conforme a idade vai passando, a gente sabe que a resposta do corpo é diferente. Sim. Então, tipo, o joelhão que eu comia lá com 20 anos, que rapidinho já virava energia, hoje em dia
já tem um processo diferente dentro de mim para poder processar. Então, vira bacon. Pois é, vira bacon, né? Então, assim, tem muitas questões envolvidas aqui, porque até mesmo o tempo excessivo que a gente passa sem comer, o organismo já, né, percebendo que você não está consumindo nada, ele vai começar a guardar. E aí, geralmente, no homem guarda onde? Na barriguinha. Na barriga, na pochete, né? No bacon. A mulher guarda aonde? Aqui na cintura. Mas nessa situação, muitas vezes, é na barriga também. Na barriga também, né? No abdômen. Depende muito da pessoa. Então, é importante se organizar, isso é mais um dos motivos, né? Porque às vezes a gente está assim, reclamando daquela barriguinha excessiva, mas é porque passa muito tempo sem comer ou porque não está se organizando. E quando come, acaba comendo besteira, o corpo acaba retendo isso para poder gerar energia para um próximo momento. Mas vamos lá, eu te atrapalhei aqui. Então, o que é preciso para se organizar? Primeira coisa, você precisa definir quanto que você precisa comer e o que você vai comer. Isso quem ajuda, o profissional que ajuda nisso é o nutricionista. Sim. Porque cada pessoa, o que ele falou, tem uma necessidade, uma realidade também. Então o nutricionista te ajuda a pensar também e otimizar esses processos. Então, tipo, o que é melhor eu comer no café da manhã? Eu treino, não treino, eu vou direto para a escola, eu como com meus filhos. Ou como no trabalho. Então a gente ajuda a pensar nisso. Segundo, você precisa saber quais refeições você vai comer dentro e fora de casa. Porque dentro de casa você pode conservar de uma forma, você pode esquentar no micro-ondas. Fora de casa vai demandar levar uma marmita, ter uma logística para isso, até para como você vai fazer. Então precisa definir quais refeições vão fazer dentro e quais refeições vão fazer fora de casa. Terceiro, se perguntar, quem prepara as refeições? É você? É outra pessoa? Tem um ajudante? Porque essa pessoa tem que ser orientada também em como fazer. Verdade. Quarto, quem compra os alimentos? Porque também tem que ter uma listinha, uma organização do que comprar para poder fazer a quantidade correta. Outra coisa, tem espaço para armazenar os alimentos? Qual o tamanho da despensa? Isso é importante para definir qual a quantidade que vai fazer para aquela semana. Tem congelador ou geladeira? Se for geladeira, vai ser uma conservação. Se for congelador, vai ser outro. Dá para fazer uma quantidade maior ou mesclar, deixar uma parte na geladeira e uma no congelador. Legal. Outra situação, que aí a nossa é diferente. Você tem local para esquentar os alimentos no trabalho? Micro-ondas, forninho. Exatamente. Eu não tenho. Então tem que levar congelado e levar alguns alimentos, tipo em formato de salada e tal, que quando descongela vai ficar gostoso para comer, mesmo se não esquentar no micro-ondas. O Wallace tem micro-ondas no trabalho. Lá tem. Então ele pode levar arroz com feijão e comer quentinho. Então isso é importante para definir que tipo de preparação que vai fazer. Tu até falou sobre isso essa semana nos stories, né? Falei. Do Instagram, que é justamente sobre isso, a questão de poder comer, por exemplo, arroz e feijão. Né? Conta um pouquinho. Foi interessante. O que acontece? Nos stories, se você acompanha a gente no Instagram, você provavelmente observou isso. Toda segunda-feira eu tô postando foto do que eu tô fazendo de comida durante a semana. E dificilmente tem arroz e feijão. Acho que eu nunca postei arroz com feijão. Normalmente são saladas que levam lentilha, grão de bico, atum. E a gente abriu uma caixinha e veio a pergunta: você come arroz com feijão? E eu amo arroz com feijão. Aí eu falei: não, eu amo arroz com feijão, mas no meu local de trabalho não tem lugar para esquentar perto. Arroz e feijão. E arroz com feijão é bom comer quentinho, né? É bom. Por favor. Então eu prefiro fazer saladas que tem, por exemplo, o grupo dos feijões que a gente fala, né? Leguminosas, que é feijão preto, feijão branco, feijão carioca, lentilha, grão de bico. Mas salada de lentilha, de grão de bico, fica melhor para comer em temperatura ambiente ou gelada, que é o que eu como. Quinoa, arroz ou arroz negro, que fica mais gostoso, milho, que pode ir no lugar do arroz. Então eu faço umas combinações e normalmente não rola arroz e feijão, mas é por causa disso. A gente viu? Tá explicado. Então olha só,
Tem mais alguma coisa? Não. E uma outra coisa, que aí já dando spoiler, a gente vai mostrar aqui no final da aula, quais eletrodomésticos e utensílios que eu tenho que ter para poder facilitar a minha vida na hora de fazer esses alimentos. As ferramentas, né? As ferramentas, nosso material de trabalho. Então, beleza. Ó, entendemos por que é importante a organização alimentar. Tem os benefícios, tem a desorganização, o que ela gera, né, pra gente. Agora eu quero te perguntar o seguinte, se eu quero preparar, por exemplo, durante os meus alimentos para uma semana, como é que é o roteiro? O que você sugere para fazer, para a gente poder se organizar, por exemplo, durante uma semana? Tá. Pega papel e caneta, anota isso da forma que eu vou falar agora. Só não vou falar para dar print, porque não tem papel aqui, não tem quadro negro. Nossa, quadro negro revela a idade, né? Quadro branco, tablet, canetinha tablet, enfim, digital. Slide. Isso aí. Então vamos lá. Primeira coisa, define o que você vai comer durante a semana. Define o que eu vou comer. O que vai comer. O que eu quero preparar essa semana. Eu vou fazer arroz, feijão, bife, salada de alface, tomate, cenourinha refogada. Então, você define o que vai comer de marmita. E na hora do lanche, eu vou levar crepioca. Então, temos aqui definido o que vai comer. Então, rapidinho, só te interrompendo. Antes de começar qualquer coisa, eu já imagino a minha semana e penso, cara, segunda-feira, sei lá, quero comer um bife com arroz e feijão e uma salada. Sei lá. Na terça, eu quero já comer um frango com uma outra coisa, uma salada e tal. Então a ideia é o quê? Você já colocar na mente, já planejar antes de começar a fazer aquilo que você vai comer durante a semana, né? Você precisa definir. Primeiro definir o que você vai fazer de lanches na rua e definir o que você vai fazer de grandes refeições para comer na rua. O que eu sugiro? Eu normalmente faço o mesmo almoço todo dia, para me facilitar. Mas tem pessoas que fazem 2 proteínas, igual o exemplo que você deu. Faz o bife e faz o peito de frango e deixa o arroz e feijão como base e vai mudando um pouco as saladas, por exemplo. Beleza. Num dia leva a cenoura refogada junto com alface e tomate. No outro dia leva berinjela com beterraba, com alguma outra coisa. Então faz essa variedade. Você definiu o que vai comer, você vai listar. Eu tenho que comprar arroz, tenho que comprar feijão, tenho que comprar alcatra, tenho que comprar sobrecoxa, tenho que comprar alface e tal, e vai listando, bonitinho. Vou fazer crepioca pro lanche, então tem que comprar ovo, tem que comprar tapioca. Tudo que vai estar nos pratos durante a semana toda. E vai fazer uma lista de compra mesmo. Isso é o primeiro passo. Definiu o que vai fazer, você vai definir a quantidade. É aí que muitas vezes entra o nutricionista, porque ele vai te ajudar a porcionar ali. Na hora do almoço eu preciso de 60 gramas de arroz ou 100 gramas de arroz, dependendo da sua necessidade. Então, você vai comprar para a semana inteira, vai fazer X quantidades. Vou fazer para a família toda. Vou fazer, sei lá, meio quilo de arroz. Então, tem que definir a quantidade para saber o que comprar. Terceiro, colocar na rotina um momento para você ir comprar os alimentos. Isso tem que entrar na rotina. Se você faz comida toda segunda, domingo é esse dia. Ou então, por exemplo, no meu caso, eu faço comida toda segunda. Segunda de manhã é para comprar, segunda à tarde é para fazer. Então, segunda é o dia que eu preparo as refeições da semana inteira. Eu vou me preocupar com isso só na outra segunda de novo. Entendi. Para poder facilitar. Isso é minhas refeições do trabalho. Aí eu tenho minha logística também das refeições de casa com meu filho. Depois você vai separou o tempo para comprar, vai separar o tempo para fazer. Qual é a média de tempo que precisa? Normalmente é um turno de 4 horas. Até você ganhar prática, isso que eu ia falar. separa um dia. Mas, depois que você vai pegando a prática, vai usando os utensílios legal e tal, um turno é suficiente. Mas precisa você ganhar uma prática ainda ali. Quinto, ter os recipientes e utensílios necessários, que é a marmita que você vai fazer, os potes. Tem gente que quer fazer a comida inteira da semana, mas faz home office. Então, é outro tipo de pote. Pode ser o pote só para a pessoa tirar
igual é o self-service. Então, só que plástico, né? E potes maiores para ficar na cozinha. Não precisa ser um monte de marmita de vidro. E observar, por último, sexto, o espaço necessário para você armazenar. Esse espaço necessário você tem que olhar antes de tudo, para ver o que tem que jogar fora na geladeira, para ver se vai ter espaço para comprar as frutas, por exemplo. Fruta para semana já é bom deixar lavada, picada. O alface já deixar lavado, guardado. Isso tudo é bom para você. E organizar a geladeira e o congelador. Às vezes tem coisa no congelador que não precisa estar lá. Ou tá um monte de saquinho com aramezinho guardando, aquilo vai ocupando um espaço que não é funcional. Então isso tem que ser observado. A organização, ela não é só para o que eu vou levar para comer, também é no estoque, no armazenamento, no que está dentro da geladeira, né? Para otimizar. Pode parecer complicado no início, mas depois isso flui. É isso que eu ia falar agora, assim, né? Geralmente a pessoa que está vendo a gente aqui pode pensar assim, cara, putz, isso deve dar maior trabalho. Aí deixa eu te falar uma coisa. A confiança, ela vem com o treino. A confiança vem de você começar. Qualquer coisa que você aprendeu e faz hoje muito bem, você começou aprendendo. Então o que a gente está falando aqui pode ser algo que seja diferente, que você não tinha pensado ainda. Nossa, como é que eu vou fazer comida tudo de uma vez? Mas tudo é o treino. O treino vai te levar à excelência. Pode ser que no primeiro dia você gaste um pouquinho de tempo a mais, mas no segundo você, isso aqui agora eu já sei e vou pegar um caminho aqui diferente. Na terceira e na quarta você já vai estar super sagaz. Eu imagino que hoje em dia você leva muito menos tempo do que você levava lá atrás para fazer. E foi a necessidade. E não é uma coisa difícil. Também. Não. Deixa de ser uma coisa difícil, por quê? Porque vai fazendo repetidamente, vai treinando. Então assim, não fique pensando aí que é uma coisa trabalhosa, que não é para você. É aquele negócio. Tudo que vale a pena tem um preço. Tem que tentar fazer. O preço a ser pago aqui é você gastar um pouco de tempo e o benefício é a saúde. Isso. Então, se a saúde é algo importante para você e a gente considera a saúde algo essencial, tudo que você quiser fazer na sua vida vai depender da saúde. Qualquer pessoa que alcança sucesso naquilo que faz depende da saúde. Uma pessoa que é muito inteligente, mas que tem a saúde debilitada, ela pouco anda. E às vezes uma pessoa que é muito esforçada, não é tão inteligente, mas está com a saúde em dia, ela pode fazer muito mais coisas. Então, eu queria deixar esse parênteses aqui, falando sobre a questão da motivação, do treino, da confiança, de você não achar que você não é capaz. Todo mundo consegue se organizar. Isso que a gente está falando aqui, muita gente faz. Se não é algo comum para você, primeiro desbloqueia. Isso é mais fácil do que você imagina. E assim, o que a gente tem que parar para raciocinar? Vamos supor, imagina a seguinte situação. Você acordou e pensa assim, eu quero me alimentar melhor. Eu quero perder peso, eu quero me alimentar melhor. E normalmente a pessoa sabe o que está fazendo ela ganhar peso. Às vezes é falta de atividade física, às vezes é comer, quando está com ansiedade, é comer muito doce, ou vai em festa, bebe refrigerante. A gente sabe, né? Normalmente a pessoa sabe, ou é tudo isso junto. E a pessoa vai e marca uma consulta com o nutricionista. O nutricionista ele vai te ajudar ali, é um profissional muito múltiplo. Uma das coisas que ele te ajuda é que a pessoa tem expectativa, é que a pessoa vá para consulta e tenha uma dieta, um plano alimentar e que vai estar definido ali a quantidade e o que ele vai comer. Ele vai levar aquilo para casa, mas se ele não tiver tudo isso aqui que ele te está falando, ele vai ter dificuldade de seguir. Então é preciso uma certa organização ou pedir ajuda para pessoas, e às vezes vai demandar uma organização financeira para pedir ajuda se você não tem perfil para fazer isso tudo, que não é tudo, isso flui. Se você observar alguns perfis do Instagram, tem muitas pessoas que ensinam a fazer marmita, por exemplo. Essa etapa na prática aqui que eu tô falando. Mas se você vai no nutricionista, vai num profissional e tem um plano alimentar e
observa que não está conseguindo ir para frente, às vezes o que está faltando é a organização para que aquele plano se efetive. Para que você consiga fazer aquelas refeições na rua. Então, realmente tem que se organizar para comprar os alimentos. Isso é um estilo de vida. Isso é uma escolha sua. Porque a pessoa que não se organiza hoje para se alimentar bem, ela vai ter que se organizar no futuro para ir no médico, para comprar remédio, para comprar caixinha de remédio, para organizar o remédio em cima da mesa, para poder ter horário para fazer uma hemodiálise por causa de um problema renal, para poder evitar de comprar certos alimentos. Aí ela vai acabar indo no nutricionista porque está com alguma condição física que está ruim. Então, se você pode ter a escolha de aprender a fazer isso agora como estilo de vida, vamos aprender. A gente está aqui para pegar na tua mão, te abraçar e te ajudar. Aproveita. Não, mas isso que você falou é muito sério, né? Porque assim, a alimentação, ela é o combustível do corpo, literalmente é um combustível. Então, a tua saúde, a tua cognição, que é a tua capacidade de compreender, de passar um tempo estudando, fazendo as tarefas que você precisa fazer, pensando para resolver problemas, sabe? Lidando com situações do dia a dia, tendo saúde para poder fazer tarefas do dia a dia, isso tudo depende de como você se alimenta. Sim. Não só como você se alimenta, mas também como você dorme, como você gerencia o estresse, as emoções. A gente sabe que tem também outras áreas. Mas a alimentação ela tem um papel muito, muito importante, muito central. Sim. Não à toa que é um dos elementos do Bora Rejuvenescer que a gente percebeu que é um dos elementos muito importantes, um dos 8 elementos que a gente selecionou para te mostrar, para te ensinar como você ter longevidade. A longevidade depende de uma boa alimentação. E aí, o que a gente está passando aqui é o seguinte, a gente sabe que muita gente acaba, por causa da rotina, passando muito tempo na rua, não conseguindo se organizar no lugar onde está, porque às vezes não tem opções, né, de alimentos, acaba gastando demais para poder comer na rua. Então, olha só, tem uma solução muito legal, que é uma organização alimentar para você poder garantir o teu dia. Comer nos horários, comer a quantidade certa, poder manter o shape legal, manter a saúde em dia e poder suportar toda a pressão, todo o estresse do dia a dia de uma forma legal e viver muitos anos de uma forma melhor. E para pensar que às vezes aquela pessoa que você admira na internet, que tem um corpo que você se inspira e tal, se ela acaba não fazendo isso ou pagando alguém para isso. E tem pessoas que, como nós, gente como a gente, que é a gente que faz isso e a gente busca aqui metodizar para facilitar aqui, para poder te ajudar. Mas eu tenho filho, ele pega trem, eu pego metrô, saio cedo de casa, eu que faço minha comida. E a gente procura aprender essas coisas porque é uma escolha nossa. Por isso a gente tem o Bora Rejuvenescer como uma escola de longevidade aqui. Por isso que a gente é coerente com o que a gente está pregando. Mas funciona. Então a gente gosta de trazer o que é palpável, o que dá para fazer na prática. O que funciona, beleza. Agora, se você estivesse no consultório, você não ia ver isso que a gente vai fazer aqui agora. Aproveita, tá? Quais são os utensílios? A gente vai mostrar, tá? Quais são os utensílios? Assim, o basicão para a pessoa que está querendo se organizar durante a semana, poder ter assim as ferramentas mais importantes para ela poder se organizar e fazer esse roteirinho da semana que você explicou aqui no passo a passo. Bom, tem um basicão que é panela, colheres, geladeira, um fogão. Meu fogão é de 2 bocas. Aí. É igual de campo, eu moro num lugar muito pequenininho. E se organiza para a semana toda, então não dá para reclamar. Então, assim, isso é o básico de toda a cozinha. Mas tem alguns pulos do gato. Então, por exemplo, aqui tem esse mini multiprocessador aqui. Ó, tá vendo? Aqui é a proporção. Né? Ele quebra um galho. Pra que eu uso isso aqui? Pra triturar alho e cebola. Isso daqui já facilita muito a vida. Então, eu descasco um tantão de alho, corto um tantão de cebola,
bato aqui, ponho num pote de vidro e fica a semana inteira na geladeira. Eu vou usando aquilo para temperar arroz, para temperar salada, para temperar tudo. Isso é um pulo do gato, que é melhor do que socar alho, cortar cebola e ficar chorando. Agora, fica ali cortando alho por alho, cebola, já bota ali, já facilita a tua vida. Exatamente. Né? Isso daqui é outra coisa que ajuda muito. É um mixer. Aqui, ó, tem hélice aqui. E aqui é onde liga. Pra que isso? Ajuda a fazer, por exemplo, purê, vitamina, tudo já direto na panela ou no recipiente. Então é melhor para lavar do que, por exemplo, um liquidificador ou amassar um purê, por exemplo, no garfo. Isso daqui já ajuda. Isso um ponto. Outra coisa. Uma marmita adequada. Essa daqui é a minha, tá até meio sujinha aqui fora agora que eu vi. Tem de outras cores, a gente já botou link lá. Então, ela é bem resistente, mas tem inúmeras outras na internet. Mas uma marmita que combine com você para você chamar de sua e que tem um bom espaço para você levar coisas pro dia todo, quando for necessário. Organização total, né? Isso. Organização total. Um pote eu gosto de botar em vidro. Ele também. Então, um pote aqui adequado de marmita, esse daqui tem 640 ml. Eu sugiro que sejam entre 600 e 800, porque dá direitinho para botar as porções. Fica bem acondicionado e satisfaz, né? A pessoa que come um bocado. E, por exemplo, para lanche, eu gosto muito desses potinhos aqui, que eu consigo carregar fibra, consigo carregar, tem até aqui, ó, essas castanhas. Consigo carregar suplemento depende do nutricionista, tá? Não vai de orelhada não. Então aqui eu carrego whey, creatina, whey protein, creatina, psyllium. Então esses potinhos aqui, eles ficam deitados. Quebra mó galho mesmo. Funcionam como torre, separam. Então isso daqui é bom para poder levar castanha, para poder levar um pouquinho de fruta, dependendo. E principalmente suplemento também. Estojinho de talher. Então, isso tem uns montes na internet. É só você buscar. Lojinha também, né? Lojinha de utilidade de casa, vende também esses acessórios. Uma coisa que não tá aqui, mas que você pode buscar, é um recipiente que quando você lava alface, por exemplo, você seca rodando ele. Então isso escorre bem. O ideal é lavar a alface para semana e já deixar sequinha em potes. E tem como muita gente está levando marmita agora para o trabalho, ele está com uma oferta muito boa de itens para isso. Então, por exemplo, tem agora potes organizadores para geladeira com preço muito bom, para botar fruta já higienizada, já tudo lavadinho, as verduras, coisas que se come crua. Então, dá uma busca aí que tem bastante coisa. Viu? Isso você não vê no consultório. Isso você só vê aqui no Bora Rejuvenescer. No meu você vê. No seu, tu leva isso tudo pro consultório? Não, só a marmita. Eu vivo abrindo minha marmita o dia inteiro pra paciente. Então, esses acessórios aqui, porque a gente tá em casa, né? Então dá pra mostrar, dá pra trazer aqui. No verdade. Dia a dia você vai falar, não, é um mixer, tal. A pessoa, mixer? Nunca vi. Me explica. Verdade. Manda o link, né? Pra ver. Porque às vezes, por exemplo, tem atividades que são mais chatinhas na cozinha, lavar alface, picar alimentos. Então tem muitos instrumentos hoje que a gente pode usar para facilitar. Tem também cortador de legumes, eu não tenho aqui, mas tem muita gente que faz marmita que usa, que é um cortador de legumes que tem uma alavanca e é fácil de lavar. Então tudo isso que for para facilitar, utilize. Então, quando você já entrar naquela loja de utensílios de casa, já olha com outro olhar para esses utensílios aí, porque tem coisa que vai facilitar a tua vida. Qualquer coisa, manda um direct com a foto que ele te ajuda. É verdade. Pô, isso aí você faz, né? Tem muita gente que manda, né? E acaba ajudando mesmo, bastante. Agora, por exemplo, o meu problema é o que eu faço para comer. Eu tenho uma certa dificuldade de escolher, de fazer as coisas. O que você sugere? Então,
Para quem tem dificuldade de escolher. Isso é uma dor muito grande para muita gente. Falta de criatividade, ou não saber, ou não gostar de cozinhar. É a maior queixa de quem está começando nessa área da organização. Fala, Amanda, eu não gosto de cozinhar. Eu odeio cozinhar. Ou eu não sei cozinhar. Eu tenho pacientes que, por exemplo, estão morando sozinhos e tal, e não sabe cozinhar, precisa começar do zero. Falta de criatividade também, tipo, eu não consigo raciocinar assim, o que é melhor para fazer de cada coisa e tal. Então, a primeira orientação, e isso não é só porque eu sou nutricionista, mas é verdade, busca um nutricionista. Busca quem sabe, um especialista. Quem sabe, ele vai te ajudar a definir a quantidade de acordo com a sua necessidade e também pode te ajudar a montar um cardápio de pequenas refeições para os lanches, né, café da manhã e lanche, e grandes refeições. É isso que eu faço para mim, por exemplo. Eu faço meu plano alimentar, eu faço dele e tal. Então, a gente define as quantidades certinho. Provavelmente você que está me assistindo aí já fiz o seu também. Mas a gente, o profissional de nutrição, ele vai te ajudar com essas quantidades. E se essa falta de criatividade for uma questão, pode ter uma consulta só para isso, só para definir, já passamos aqui a etapa do que eu tenho que comer. Agora, como eu executo? Vamos lá, vamos fazer. Outra sugestão. Que aí, eu não fui nutricionista. O que eu faço agora? Minha consulta é só daqui a um mês. Outra sugestão é você buscar na internet alimentos, lista de alimentos. Porque, às vezes, eu faço isso comigo. Põe lá, lista de vegetais. Porque às vezes eu tô assim, gente... Você não lembra de um monte de coisa, né? Cenoura, beterraba. Não, tem outra coisa na natureza. Vamos lá ver. Alface. Não, tem rúcula, tem escarola, tem mostarda, tem agrião, tem bertalha, tem espinafre. Então, assim, falei um monte de coisa que tem verde escuro e às vezes a gente não lembra. Tem couve. Então, adoro couve também. Brócolis. E são coisas que muitas vezes é o mesmo preço. Então, existe uma estrutura básica de um almoço, por exemplo, ou jantar, que é escolher em primeiro lugar a proteína. O que é proteína? São as carnes, frangos, peixes. 2 na semana. Eu quero fazer essa semana frango e quero fazer carne moída. Escolher o carboidrato, que é o quê? Cereais, arroz, batata, aipim, macarrão. Escolher a leguminosa, que é o quê? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Os vegetais, você escolhe ali uns 4 ou 5. E a fonte de gordura, que normalmente é o azeite ou castanhas. E, por exemplo, se você escolher o peito de frango e carne moída, você pode escolher arroz e feijão para fazer de leguminosa. E escolher como mais uma fonte de carboidrato, macarrão integral, ou então um purê de batata, que aí vai conciliar junto com o feijão ali da leguminosa. E de vegetais, escolhe sempre um folhoso, mais um tomate e mais 2 para fazer ali refogadinho. Porque aí também agora no inverno é bom. Diversidade, né? Uma diversidade. É importante ter a diversidade, para você não cair na monotonia de estar todo dia comendo a mesma coisa e também para poder se abastecer com nutrientes diferentes. E escreve quando você fazer isso durante a semana, porque isso vai te dando ideia. Existem opções na internet, existem perfis no Instagram que a pessoa sempre posta o que fez a semana inteira. Eu salvo vários para eu poder... ir fazendo algumas combinações do que eu faço. Existe o nosso, porque eu tenho postado lá também. E uma opção também, uma sugestão que dá para congelar é fazer caldos para comer à noite. A gente está no período de inverno. Pô, gostosinho Não demais, sei quando né? você vai ver essa aula, mas estamos em junho aqui no Rio de Janeiro, então... Muito bom. Caldo é uma delícia para fazer, dá para fazer um panelão e congelar em porções. O que mais? E temos mais alguns pulos do gato. Primeiro, foi o que eu falei, alho e cebola triturados nesse aparelhinho aqui e deixar guardado. Sempre deixar congelado potes com proteínas que eu chamo de coringa, que é o quê? Frango desfiado, ter atum e sardinha enlatado na água ou no molho de tomate para a hora do aperto, carne moída.
E para você que é vegetariano, ter sempre lentilha ou grão de bico já cozido, escorrido, para poder fazer uma torta, para poder fazer um quibe, um hambúrguer, ou uma almôndega, ou ensalada mesmo. Isso é um ponto. Outra coisa, ter sempre fruta e vegetais lavados e cortados. Pô, facilita muito. Facilita muito. Então, se você já deixar as frutas todas lavadas na geladeira, mamão já cortado, a uva já lavada, se for comprar melão e melancia também, já deixar fatiado e lavado, cortadinho, vai ser mais fácil para você levar de lanche, por exemplo, para o seu trabalho. Maneiro. Já deixar também as refeições porcionadas, isso facilita. Então, às vezes você chega cansado do trabalho, só vai pegar isso aqui, vai botar no micro-ondas ou na air fryer e facilita. Melhor do que comer a pizza, Exatamente. pedir no delivery, né? Ó, já tá prontinho, facilita muito. Muita coisa. O outro pulo do gato é ter ovo. Se você come ovo, se você não é vegetariano e tal, porque ajuda também muito a fazer algumas preparações, principalmente de lanche, de bolo, de crepioca. Ovo é coringa mesmo, né? O é ovo coringa entra pra muita coisa. Pra muita receita, né? Exatamente. Se você é vegetariano, tem outras opções específicas, aí o Nutri também pode te ajudar novamente. Um eletrodoméstico também que é coringa, não é todo mundo que tem, mas quem tem não fica sem. É a air fryer, que facilita para deixar... Nossa, facilita muito. Muita coisa. Facilita para deixar alguns alimentos, por exemplo, com menos gordura. E para deixar também mais gostoso, porque dá uma crocância, dá cor, por exemplo, fazer um bolinho na air fryer. Deixa a coloração mais bonita, o sabor mais gostoso. E assim, isso é uma dica que eu dou de uma pessoa que está saindo de casa às 5 horas da manhã. Deixa a marmita separada já, tudo numa prateleira da geladeira no dia anterior. Só para facilitar mesmo, né? Pegou, levou. No dia seguinte, pega e leva. Não deixa para botar no pote no dia que você for trabalhar, ou pegar a fruta, o suplemento aqui nos potinhos e tal. Não. Compra já uma quantidade. Eu tenho 9 desses potinhos aqui. Eu já deixo tudo separado para a semana inteira. Antes, tem que ser antes. Porque aí um dia antes eu já deixo tudo pré-preparado, só tiro da geladeira e ponho. Então, é interessante que você já deixe tudo preparado no dia anterior. Se não deixar preparado antes, não é organização, né? Exatamente. Aí não é organização. Exatamente. Ter potes estratégicos, que são esses aqui que eu mostrei, e outros maiores para pequenos lanches. E, Amanda, eu não vou fazer nada disso. Ih, rebelou. Cansei, me rebelei, não quero. Então, você assiste a live de organização financeira para pagar alguém ou pagar comida na rua. Tem aula de organização financeira, porque a gente não dá ponto sem nó. E procura saber também locais perto ou que entregam na tua casa de marmitas. Porque muita gente está fazendo marmita agora e entregando. E às vezes na hora da pressa, é bom ter... Isso já aconteceu comigo, de eu comprar uma marmita B, né? E um plano B ali. Fica ali no congelador. Aí no dia que não deu, o filho ficou doente, aconteceu alguma coisa e tal, é aquela que leva. Então é sempre bom ter 2, mesmo que você faça, mas ter algumas ali de coringa no congelador. E se for necessário, aí você assiste a aula de organização financeira, contrata uma cozinheira diarista. Que é o quê? Não tem um diarista que vai lá, faxineira para limpar a casa? Existem profissionais que vão para cozinhar. Você compra tudo, você já está com o cardápio pronto, já fez toda aquela pré-etapa que é listar os alimentos, ver o que vai comer, listar, quantidade, comprou. Aí você contrata essa pessoa que ela vai passar o dia inteiro na tua casa, só cozinhando, deixando tudo pronto. Depois o seu trabalho vai ser só montar a marmita. Ou, se você já tiver o pote, ela vai deixar tudo prontinho para você. E muitas vezes é o valor de uma diária, igual de uma faxineira. E você pode definir para ela fazer, se tiver espaço, um período maior do que uma semana. Então, isso é uma questão de organização, porque a quantidade de comida que ela vai fazer por uma semana, se ela usar uma panela maior,
ela vai fazer para mais tempo. Uhum. Então, isso tudo é de acordo com o espaço. Então, fica essa sugestão para você também. Melhor do que isso é conviver com a nutricionista. Né? Melhor do que isso. Para mais dicas. Melhor do que isso é conviver. Vocês não sabem como eu aproveito. Né? Aproveita mesmo. Além de pegar muitas dicas também, essa aqui manda bem, tem bastante criatividade na hora de manusear os alimentos, né, de misturar. Eu gosto bastante. Né? Então, assim, eu gosto, sempre gostei de comer saudável, só que eu gosto de comida gostosa. Então, o que eu procuro, o que eu aprendo, eu procuro trazer aqui para poder te ajudar também. Uhum. Falando em comida gostosa, eu tô com fome. Eu também tô. Eu tô com fome. A gente falou tanto de comida, né? E já, eu tô também. Já tá de noitinha aqui, então vamos aqui chegando no final da nossa aula. Espero que você tenha gostado daquilo que a gente trouxe aqui. Hoje foi bem prático, bem bate-papo, tipo consultório, conversando com a Nutri, trazendo aqui algumas dicas. Se você tiver algumas outras dúvidas, coloca aí no chat, manda mensagem pra gente também pelo direct no Instagram e a gente está aqui disponível para poder conversar sobre isso. Mais uma vez, nosso canal é um canal de longevidade. A gente fala sobre vários elementos para que a gente possa ter uma vida equilibrada, saudável e viver bem durante muito tempo. E a gente sabe, você sabe, a gente sabe que também que o papel da alimentação, ele é essencial. Essencial dentro da vida. Ele é um pilar. Ele é um dos pilares mais importantes, porque no dia a dia, aquilo que a gente coloca para dentro garante a nossa energia, garante a nossa cognição, como eu falei antes, que é a capacidade de pensar melhor, decidir melhor. Então tem muita coisa que acontece no nosso dia a dia que a gente precisa estar abastecido da forma correta. A gente precisa otimizar o tempo, porque a gente sabe que o tempo para muitas pessoas é curto. Pode ser pelo tempo de transporte, de deslocamento, pode ser o tempo também do trabalho, por causa das atividades. Então a gente precisa otimizar isso da melhor forma. A gente precisa melhorar cada vez mais a qualidade daquilo que a gente come, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente consome, daquilo que a gente pensa, sente. Então a gente aqui está basicamente trazendo, como a Amanda falou antes, lições, práticas, ensinamentos para que a gente possa realmente fazer aqui o do Bora Rejuvenescer uma escola de vida que te ajude a viver melhor e estenda isso por muitos anos com qualidade. Isso, e não desiste. Procura praticar essas estratégias antes de jogar a toalha. E a gente está aqui para poder te ajudar no que for preciso. Conta conosco. Beleza. Beijo, tô com fome. Eu também. Vamos comer. Por enquanto ainda estou de bom humor, mas isso dura assim, ó. Daqui a pouco começa. Tá com fome, tá com fome. Valeu, gente. Até a próxima. Até semana que vem com mais uma aula aqui no Bora Envelhecer. Beijos. Boa semana. Beijo.